fera, né? E tinha muitos cursinhos específicos na época. Óbvio que eu não tinha dinheiro para fazer nenhum, né? E aí, o que eu fiz? Eu foquei em ir para emergência, ficar muito bem informada. Então, eu terminava a aula, eu ia para a emergência do hospital com outros médicos que me deixavam acompanhar. Então, durante o último ano de faculdade, o pessoal estava em casa descansando ou estudando para residência, eu estava na emergência treinando, porque eu sabia que ia terminar a faculdade e ia ter que encarar plantão. Então, eu me preparei muito para isso. Já foi se condicionando antes, né? Só que aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ver... Eu queria um concurso para ter uma segurança, né? Aquela ideia da segurança do concurso. E aí, comecei a pensar o que eu poderia fazer. Aí, comecei a pensar, médico legista, legal. Só que medicina legal, na faculdade de medicina, era uma matéria que era em uma fase que a gente tinha outras matérias muito pesadas. Então, era aquela matéria que a gente ficava um pouquinho de lado. Então, passou, né? Passei, estudei ali, mas não me chamou a atenção. Muito, assim. No primeiro momento, você quer dizer? No primeiro momento, passei ali, não foi algo que eu pensei, poderia fazer isso. Mas aí, depois, quando eu comecei sozinha a estudar, e aí eu comprei um livro de medicina legal, né? Eu não lembro nem como que eu consegui comprar aquele livro na época, mas eu comprei, o professor indicou, que era o que eu usava como referência, comecei a estudar sozinha. Então, como eu sempre gostei de estudar sozinha, né? Então, eu sempre estava lá, na época de estudar para o vestibular, pegando os livros sozinha e revisando. Então, eu comecei a pegar aquele livro sozinha e eu aprendi muito. E eu vi um universo ali de coisas que eu adorei, né? E aí, comecei a ver os concursos públicos de médico legista como uma alternativa real. E aí, aquela ideia de fazer uma outra especialidade médica já ficou assim, eu posso fazer anestesiologia, mas assim, isso não vai ser a minha atividade principal. Vai ser o IML, a anestesiologia vai ser o bico, né? Porque é o contrário do que o pessoal faz. Sim. Hoje, a maior parte dos médicos, eles são médicos legistas, mas cirurgião plástico, neurologista. Então, ele tem outra especialidade, ele vai lá para complementar a renda, para ter a segurança do concurso, né? E tá tudo bem, né? Cada um segue aí do seu jeito. Mas, para mim, foi algo como realmente eu me encontrei que eu queria aquilo. Só que daí eu comecei, mas como que eu faço para fazer só perícia? E aí foi que aí apareceu a residência de medicina legal e perícia médica. Aí veio na USP. Né? Então, vamos para outro concurso que era o de residência médica. Uma prova também. É uma prova. Então, paralelamente, eu comecei com 2 objetivos diferentes. Então, um que era o concurso de médico legista, que eu não entendia nada, não sabia nada, e era há 10 anos atrás, isso não é nem tanto tempo. Parece, né, a gente falando, mas a gente falando de internet, é muita diferença, porque no YouTube não tinha esse monte de aula que tem hoje, não tinha ninguém falando de perícia. Na minha faculdade, ninguém falava dessa especialidade de perícia médica, e aí, de repente, eu vi USP, brilhou os olhos, porque era algo que, na época do vestibular... Sonho de consumo, né? Mas eu não tinha nem como comprar uma passagem de ônibus para vir para São Paulo fazer a prova, que dirá fazer a prova, né? Então, eu pensei, nossa, eu quero muito fazer a residência lá. E aí, comecei a tentar a preparação. Só que aí, o que acontece? Já estava trabalhando, eu fazia plantão no SAMU na época, fazia um pouco de postinho de saúde, fazia hospital, fazia UPA, tudo... Né? Era aquela, assim, a louca do plantão. E aí, eu precisei tentar estudar como eu conseguia na minha rotina. Então, assim, não foi o perfeito. Então, isso é muito legal para quem está aqui, porque a maior parte das pessoas está tentando o concurso, tem que continuar estudando, às vezes tem a família, tem o trabalho, então, assim, tem que conciliar as coisas e tu não pode pirar. Né? Então, você tem que manter a calma, tem que levar a vida, tem que tentar curtir o processo, mas às vezes é difícil, né? Então, eu foquei mais no concurso de médico legista do que na prova de residência. Tá. Né? Então, porque o concurso eu pensei, bom, esse talvez tenha só depois de 4 anos, mas a prova de residência vai ter todo ano. Então, eu tive esse foco. Então, no primeiro ano eu não passei para a residência da USP. Você tentou? Tentei, não passei. Aí, para o concurso de médico legista, iriam ter 3 estados naquela época. Ia ter o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu morava no Rio Grande do Sul e eu queria ficar no Rio Grande do Sul. Justo. Mas menos em Torres, né?
Menos em Torres. Menos em Torres. Pessoal, se vocês são de Torres, alguém é brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Quando você for lá em Torres, o pessoal vai te pegar lá. É zoeira, hein? Ó, mano, eu tô zoando, velho. É brincadeira. Mas aí, o primeiro concurso que eu fiz de médico legista foi o do Paraná e foi o que eu passei. Então, olha, de novo, beleza. eu mirei pra esquerda e eu acertei na direita. Né? Porque daí depois eu fiz em seguida. Eu tinha estudado muito mais pro de Santa Catarina e pro do Rio Grande do Sul. Eu me sentia muito mais preparada. E não passei. Você não passou nos dois? Não passei. Então, assim, eu acho que outras forças agem, né? Cada um acredita no que quiser, mas o destino, ele tá traçado. O que a gente tem que fazer é todo dia um passo de cada vez, seguir no objetivo, porque o retorno vem. Então, e acabou dando muito certo na minha vida, porque daí eu passei no concurso e daí em seguida eu passei para residência. E daí eu vim para São Paulo, e aí eu tive a pandemia no meio, porque aí eu passei no concurso e foi prorrogado os prazos. Então deu tempo de eu fazer a residência, terminei a residência e fui chamada no concurso. Olha, era seu. Bom. É que você falou. São os astros assim, ó. Porque a gente fala, às vezes não é a gente que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe a gente. Exatamente. Né? Tá tudo bem, né? Faz parte. E se não prorrogasse o concurso, por causa da pandemia, certamente venceria o concurso. Talvez você ia ser chamado, mas você estava na residência. Isso. Aí você não ia poder assumir. Isso. Que loucura, hein? Esse concurso aí do Paraná, de médico legista, é para qual órgão? É pra... Polícia Científica. Polícia Científica? A Polícia Civil, então, do Paraná? É que lá é polícia é desvinculado, né? Ah, é? Olha, interessante. Lá é Polícia Científica. Eu não sabia, não.